dividir a nossa formação em duas etapas. Hoje, nós vamos falar um pouco geral sobre as cartas paulinas. Então, nós vamos hoje ver São Paulo, tem uma visão de São Paulo, em dois momentos. São Paulo descrito nos Atos dos Apóstolos e São Paulo descrito por ele mesmo nas suas cartas. E depois a gente vai ter um panorama bem geral assim de todas as cartas, que Paulo escreveu. Na próxima aula, no próximo sábado, aí sim a gente vai entrar especificamente na carta aos Efésios. Então, nós vamos entrar, vamos ver o contexto, vamos entender um pouquinho da história da cidade, de uma forma breve, vamos entrar na estrutura da carta, no conteúdo e na teologia da carta, ok? Então, nós vamos fazer esses dois momentos. Hoje a gente vai ter uma ideia geral da carta, do epistolário paulino, para então, no próximo sábado, a gente ver a carta aos Efésios. Pode ser assim? Vocês, tem alguém que vai reivindicar alguma coisa? Então tá bom. Então, nós sabemos, vamos primeiro, vamos fazer uma revisão de catequese geral, A Sagrada Escritura é dividida em quantas partes? Duas. E como a gente classifica essas duas partes? Novo Testamento. Certo, estão indo bem. Quantos livros nós temos no Antigo Testamento? 46. 46. E quantos no Novo? 27. Quais foram as línguas originárias da Sagrada Escritura? Hebraico, aramaico. Grego, muito bem. Então, o Antigo Testamento, podemos dizer que 98% da sua maior parte é em hebraico. Nós temos alguns versículos, algumas passagens em aramaico. E o Novo Testamento foi todo em grego. O grego chamado koiné. Por que a gente distingue isso? Porque há o grego clássico, que era dos filósofos, que era ali dos escritos mais extra-bíblicos. O bíblico, o grego da Bíblia é o grego koiné. O que significa dizer isso? Era o grego do dia a dia. Era um grego mais simples, era um grego do falar, do coloquial. É óbvio que sendo esse grego koiné, há algumas cartas, que elas têm, até evangelhos também, que são mais elaborados, que tem uma leitura, um estilo, uma linguística, embora seja esse grego do dia a dia, mas também tem um estilo, algo, também bem estruturado. Alguns vão ser mais simples. Por exemplo, o Evangelho de São Marcos. É um grego muito simples. É um grego bem assim, bem pobre. Já o Lucas é um grego, a sua forma de escrever é mais organizada, bonita, mais, assim, é mais elaborada. Quando você pega uma carta aos Hebreus, a mesma coisa. É um grego mais elaborado. Mas todos são esse grego koiné, que é o grego do dia a dia, do falar, do coloquial. Dentro dos 20, se a gente for pensar, dos 27 livros do Antigo Testamento, 13 são dados a São Paulo. Ou seja, então, grande parte do Novo Testamento está dedicado, está ocupado como autoria então, das cartas de Paulo. Então, a gente vê que elas têm a sua importância, elas têm a sua... elas ocupam um lugar
muito importante dentro dos escritos do Novo Testamento. As cartas de Paulo, elas quando nascem, né, a gente vai ver, elas são direcionadas, seja a alguma pessoa, como Filemon, como Tito, como Timóteo, mas também às comunidades. A princípio, estas cartas, elas não foram cartas já redigidas de um grupo, num momento só e de uma vez só. Elas foram dentro de etapas e momentos e anos, que depois, então, no segundo momento, elas foram já agrupadas. Então, essa coleção de 13 cartas, elas, a gente pode dizer que desde já do século II, meados do século II, início do século III depois de Cristo, elas já formam essa coleção que nós conhecemos, né, que vai de Romanos até Filemon. Então, nós já temos essa organização da carta de Paulo desde esse início, ou seja, então foi algo que a igreja, então ela já guardou, então ela via a importância da carta, né, esses escritos então paulinos. Então, para que a gente não, para a gente entender da importância, né, que teve então esses escritos, principalmente no início, né, da igreja, do cristianismo, ali quando o Novo Testamento está sendo gerado. Então a gente vai ver um pouquinho agora sobre então quem é a figura de Paulo. Quem é esse Paulo que nós vamos ver dentro da própria Sagrada Escritura. Então podemos ler? O apóstolo Paulo. Quando e onde nasceu Paulo? Em que momento se tornou um seguidor de Cristo? A cronologia da vida de Paulo tem duas fontes. Quais são? Os Atos dos Apóstolos e seus próprios escritos. Então a gente conhece Paulo por essas duas fontes. O que nós vemos nos Atos dos Apóstolos e o que a gente vai ver aqui, filha, tem e o que a gente percebe por aquilo que ele mesmo escreve dele. Essas duas fontes nem sempre coincidem. A gente vai ver a diferença. A descrição dos Atos é atribuída a quem? A Lucas. O livro dos Atos dos Apóstolos. Então, a Lucas é dado dois escritos no Novo Testamento. O Evangelho e o livro dos Atos dos Apóstolos. Né? A descrição dos Atos é atribuída a Lucas e corresponde à perspectiva evangelizadora de toda a sua obra. Paulo, por sua vez, não nos oferece uma autobiografia completa, mas eventos isolados, a partir dos quais algumas partes de sua vida podem ser reconstruídas. Então a gente já vê aqui uma diferença. Então, Paulo descrito nos Atos dos Apóstolos é um Paulo na visão de quem? De Lucas. E Lucas escreve na perspectiva do seu livro. Então a gente vai ver um Paulo, né, que Lucas escreve, um Paulo evangelizador, um Paulo missionário, um Paulo que se converte, um Paulo, né, que faz o seu caminho de conversão, mas um Paulo ali que vai, que viaja, que atuando, né, que está ali evangelizando, o seu ministério evangelizador. Já nas suas cartas, então Paulo não faz uma biografia sua, ele não conta detalhes da sua vida. Ele conta coisas isoladas, mas sempre numa perspectiva daquilo que vai contribuir para o escrito que ele está fazendo, né? Que ele está direcionando. Então a gente tem eventos isolados
da parte de Paulo. E aí sim, a gente pode tentar uma reconstrução. Então vamos lá? Vamos juntos. Existem dois tipos de cronologias, relativas e absolutas. As relativas são entendidas como relacionadas a Lucas e relacionadas às cartas de Paulo. De acordo com essa montagem, cada obra literária reflete uma história diferente do apóstolo. A cronologia absoluta busca combinar em um único ato histórico os dados de Atos das cartas e de alguns acontecimentos extra-bíblicos que poderiam coincidir com aqueles mencionados no Novo Testamento. Isso. Então a gente vai ter dois modos de reconstrução então, sobre Paulo. Nós chamamos então esses cronológicos, relativos e absolutos. Então, relativos porque estão em relação, né? Relação a quem? A Lucas e as próprias cartas de Paulo. Então, é um modo da gente então reconstruir essa história. Para o quê? Para buscar uma cronologia absoluta. Então, a cronologia absoluta seria a cronologia histórica mesmo, né? Para saber quem é esse homem, essa figura de Paulo, quem foi ele, em qual tempo. E aí vai se buscar aonde? Nas fontes, né? Desse quadro histórico dos Atos, das cartas, e também buscar escritos o quê? Fora da Bíblia, né? Ou seja, testemunhas, né, autores não bíblicos que poderiam citar Paulo, que poderiam dar informações sobre Paulo. Então, a partir disso aí, tenta-se então uma cronologia absoluta de quem foi Paulo, de quem é Paulo, da sua figura. Deu para entender aí? Tranquilo? Então agora a gente vai dar um passo. Então vamos ver quem é o Paulo, então descrito, quem é o Paulo segundo a ótica de Lucas. Então Paulo nos Atos dos Apóstolos. Vamos ler? Paulo é o protagonista da segunda parte dos Atos dos Apóstolos. A sua caracterização corresponde ao projeto narrativo e missionário da obra da testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e a Samaria e até os confins da terra. Lucas narra 3 viagens missionárias do apóstolo, 3 vezes ao encontro do apóstolo com Jesus desgraçado na estrada para Damasco. Então vamos ver. Então Paulo é o protagonista da segunda parte dos Atos dos Apóstolos. Nos Atos dos Apóstolos nós vamos ver destacados 2 personagens. Pedro, que seria na primeira parte do livro. Então Pedro tem destaque, né, a sua atuação, a sua pregação, o seu modo de agir. E depois, né, a gente vê a conversão de Paulo e a gente vê o protagonismo de Paulo na evangelização. Então a segunda parte do livro realmente ela ocupa então com Paulo e a sua evangelização, as suas viagens, aquilo que Paulo então fez. E aí a gente vai perceber que realmente Atos 1:8 já é um conteúdo programático do livro. O que significa dizer isso? Então,
Como que vai se desenvolver os Atos dos Apóstolos? Dentro dessa perspectiva. Ou seja, vão evangelizar Jerusalém, então a igreja começa aqui, vão para a região da Judéia e da Samaria, mas vão para chegar até onde? E os confins da terra, aqui simbolizado em Roma, que seria, digamos assim, a parte mais abrangente de conhecimento, digamos assim, seria o auge, onde nós temos que chegar para poder realmente ter essa ideia de uma evangelização global. É chegar ao coração do Império. Então, essa é a ideia. Então, a gente parte de Jerusalém, toda a região então, que compõe ali, para chegar até os confins da terra. E a gente vai ver que esse é o itinerário realmente descrito nos Atos dos Apóstolos. Então a gente vai ver as viagens de Paulo. A primeira viagem de Paulo, então como está descrito no livro dos Atos dos Apóstolos. Então, a primeira viagem de Paulo. As viagens de Paulo, descritas na segunda parte do livro, descreve um apóstolo que se dedica a levar o Evangelho de Jesus Cristo às fronteiras da diáspora judaica. A rota da primeira viagem, ali é Paulo, tá? Leva Paulo e Barnabé, enviados pela igreja de Antioquia, a Icônia, Listra e Derbe. Vamos abrir aí Atos, capítulo 14. A gente não pode estudar a Bíblia sem ler a Bíblia, né? Então, Atos 14, de 1 a 6. Quem pode ler para a gente? Atos 14, de 1 a 6. Vamos ver, gente. Em Icônio, Paulo e Barnabé, segundo seu costume, entraram na sinagoga dos judeus e ali pregaram de tal modo que uma grande multidão de judeus e de gregos se converteu à fé. Mas os judeus que tinham permanecido incrédulos excitaram os ânimos dos pagãos contra os irmãos. Não obstante, eles se demoraram ali por muito tempo, falando com desassombro e confiança no Senhor, que dava testemunho à palavra de sua graça pelos milagres e prodígios que ele operava por mão dos apóstolos. A população da cidade achava-se dividida, uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. Mas, como se tivesse levantado um motim dos gentios e dos judeus, com os seus chefes para os ultrajar e apedrejar, ao saberem disso, fugiram para as cidades da Licaônia, Listra e Derbe e suas circunvizinhanças. Ali pregaram o Evangelho. Isso. Então, a primeira parte de Paulo, a sua primeira viagem, então vai ser de Antioquia, Icônia e toda aquela região ali. E a gente já percebe o quê? Que a evangelização vai ter fruto, porque alguns se convertem, mas também vai ter sua resistência. A ponto deles, então, terem que sair, porque seriam ultrajados e apedrejados. Então, a gente vê ali. Sua pregação ocorre inicialmente na sinagoga judaica. Resulta em rejeição e até apedrejamento, como a gente vê. Diante, então, da rejeição dos judeus,
eles se voltam para os gentios. O que está escrito em Atos 13, 46? Atos 13, 46, versículo 46. Então Paulo e Barnabé disseram-lhes resolutamente: era a vós que, em primeiro lugar, se devia anunciar a palavra de Deus. Mas por que a rejeitais e vos julgais indignos da vida eterna, eis que nos voltam para os pagãos. 47, pode ler também. Porque o Senhor assim nos mandou: eu te estabeleci para seres luz nas nações e levares a salvação até os confins da terra. Isso, então olha que interessante. Então, a quem Paulo vai primeiro se dirigir? Aos judeus, né? Por quê? Porque é o povo da aliança, né? Ou seja, o povo que precede, no sentido do conhecimento de Deus, da revelação de Deus. E é desse povo que vem o nosso Salvador. Mas há o quê? Uma rejeição. Não queremos te ouvir. Não queremos, aceitar. Então, Paulo entende, ok, se vocês não querem, mas nós precisamos, então, a outros. Então, a gente precisa ir a outros povos. E eles, então, vão para os gentios. Ou seja, então, começa aqui essa missão específica de Paulo. Paulo é o apóstolo das nações. Paulo é o evangelizador das nações. E é interessante porque Lucas vê nessa missão de Paulo o cumprimento dessa profecia de Isaías. Eu te estabeleci como luz das nações, para que sejas portador de salvação até os confins da terra. Então é bem interessante. Então, ver na missão de Paulo, ver na evangelização de Paulo, o cumprimento de algo já estava presente no Antigo. A ideia de que a salvação, ela sempre foi entendida como algo universal. Embora Deus tenha escolhido um povo, Israel, formado um povo, mas o que Deus revelou a Israel não era algo somente para eles. A partir deles, ser luz para o mundo. Então, essa ideia a gente já vê no Antigo, principalmente a gente vê isso muito presente em Isaías. É de Israel, então, que virá a salvação. É de Israel, então, que será a luz. Para quem? Para todos os povos. Então, todo o povo, todas as nações são chamadas à salvação. E a gente vê isso muito concreto, então, no modo de Paulo entender o mistério de Cristo. Paulo entende que esse mistério é realizado por Cristo, e o mistério de Cristo é esse, que os gentios também são chamados à salvação. Ou seja, nós, porque imagina se Paulo, a gente estava todo mundo, a gente não tinha encontrado. Então, se chegou até nós, porque nesse momento, então, da evangelização, a graça, Deus inspira, e forma e suscita, então, Paulo para esse papel dentro da igreja. Vamos ver. Olha aí um mapinha que nos mostra, então, esse percurso da primeira viagem de Paulo. Estão vendo ali, Antioquia. Então, pega a setinha ainda aqui para baixo. Então, espaço ali pela Salamina, ali em Chipre,
depois Pafos, sobe ali, ó. Ali está a região de Icônio, tá vendo? Perge, Listra e Derbe. E tem a outra, são duas Antioquias. Uma da Síria e outra da Pisídia. Né? A ocidental e a oriental. Então aqui a gente tem Paulo que nesse primeiro momento evangeliza essa pequena região ali, né? A sua primeira viagem não é tão grande, né? Ele vai para aquele ponto ali para evangelizar. Mas vendo que ele parte de Jerusalém. Não, ele parte de Antioquia. Ele está lá em cima. Tá? Então essa primeira viagem, se a gente for ler alguns capítulos anteriores de Atos, ele estava aqui sim. Aí lá, em oração, o Espírito manda que ele e Barnabé fossem para Antioquia. A gente vai ver isso no capítulo 13, 12. Aí eles estão aqui. Daqui, então, eles decidem evangelizar. Nessa sua primeira viagem. Vamos ver a segunda viagem de Paulo. Peraí. Eu fiz aqui. Aqui, segunda. A rota, vamos lá? A rota. A segunda viagem leva Paulo, Silas e Timóteo em parte a antiga Galácia, um pouco mais ao norte da primeira viagem. As dificuldades empurraram-nos para a segunda, passando por Neápolis e Filipos, centros urbanos romanos. Esta transição marca um momento crucial do projeto missionário do plano, a evangelização da Europa. Isso. Então, na primeira viagem, a gente vê que eles ficam assim, mais ali, ainda aquela na parte da Ásia, ali na parte ainda dentro, né, da Ásia Menor, que a gente chama. Já na segunda, eles já pegam o quê? A Europa. Já vão expandir mais, né, o seu projeto. Vamos ver aqui Atos 16. Vamos dar uma olhadinha em Atos 16. Vamos ver primeiro, né, a gente pode ler Atos 16, de 1 a 5. Quem pode ler para a gente? Paulo se dirigiu a Derbe e a Listra. Havia em Listra um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia que se tornara cristã e de pai grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho de Timóteo. Paulo quis então que Timóteo partisse com ele. Tomou e o circuncidou por causa dos judeus que se encontravam nessas regiões, pois todos sabiam que o pai de Timóteo era grego. Percorrendo as cidades, Paulo e Timóteo transmitiam as decisões que os apóstolos e anciãos de Jerusalém haviam tomado e recomendavam que fossem observadas. As igrejas se fortaleciam na fé e a cada dia cresciam em número. Olha que interessante, né? Então aqui a gente vê o encontro de Paulo com Timóteo. E aí a gente vê, né, as origens de Timóteo. Filho de uma judia e de um pai grego, né? Ou seja, a sua mãe se converte e a partir então, né, que Timóteo encontra, né, se converte também e passa a ser então companheiro de Paulo também nas suas viagens. E o interessante, né,
olha que bonito aqui. No versículo 4. Ao passarem pelas cidades, transmitia-lhes para que as observassem as decisões sancionadas pelos apóstolos e anciãos de Jerusalém. Ou seja, possivelmente são as decisões lá no primeiro, como se a gente for ver, quando os apóstolos, né, Paulo e Barnabé e Silas, vão então questionar a questão das carnes sacrificadas, né? Como evangelizar os gentios. Então, o que nós vamos fazer? Eles precisam passar pela circuncisão? Como que a gente vai evangelizar os gentios? E aí, então, o Concílio de Jerusalém fala que não. Só que eles evitem as carnes, né? Ou seja, os ídolos, mas que não precisam passar. Por quê? Porque a nossa salvação não está numa marca na carne, mas vem da graça de Deus, vem da graça de Cristo, né? Então isso é importante. O importante a gente perceber aqui já essa comunhão das igrejas, né? Tendo agora aqui nesse momento Jerusalém é o ponto de unidade, porque os apóstolos, né, estão ali, Pedro está ali. Então nesse primeiro momento, né, Jerusalém é o ponto de unidade da igreja, até depois ser Roma. Mas a princípio, então, era ali Jerusalém. Vejam então agora os versículos 6 a 10, né, que está ali. Vamos dar uma olhadinha de como foi essa segunda viagem de Paulo. Atravessaram, como é que foi? Alguém pode ler para a gente? Às vezes a tradução... Atravessando em seguida a Frígia e a província da Galícia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra de Deus na Ásia. Ao chegarem aos confins da Mícia, tensionavam seguir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Depois de haverem atravessado rapidamente a Mícia, desceram a Troade. De noite, Paulo teve uma visão, um macedônio em pé diante dele e rogava: passa a Macedônia e vem em vosso auxílio. Assim que teve essa visão, procuramos partir para a Macedônia, certos que Deus nos chamava a pregar o Evangelho. Olha que interessante, né? Então aqui eles vão para a região da Frígia, região da Galácia, mas olha aqui o Espírito Santo impede. Não. Então o que aqui a gente pode, né, destacar? Ou seja, o protagonismo do Espírito, né? É entender que a obra evangelizadora, ela só dá fruto se estiver sob a ação do Espírito. Então, a gente, né, aqui a gente vê essa docilidade, essa abertura à ação de Deus. E a gente também levar isso, né, até para a nossa evangelização. Como igreja, como movimentos, como pastorais, a gente pensar que antes de qualquer coisa, antes de qualquer projeto, antes de qualquer cronograma, a gente deve submeter tudo isso ao Espírito. Então a gente tem a nossa programação, mas se a gente entender, é do Espírito. Então aqui a gente vê muito claro, né? Porque quem gera fruto é a graça de Deus. Então às vezes a gente pode até fazer sim, a gente pode fazer um plano, né, pastoral,
vários eventos pastorais, vários encontros, mas frutifica se estiver sob a ação do Espírito. Então, é sempre importante a gente, vamos fazer um cronograma da nossa pastoral, mas vamos rezar antes. Vamos colocar sobre a vontade do Espírito. Vamos ver se realmente isso é do Espírito. Se esse encontro, se essa programação, se esse evento vai gerar fruto, vai gerar pessoas, vai agregar. Então a gente vê muito aqui essa docilidade, essa necessidade, porque foi o Espírito que não quis, vocês não vão para cá, não é para essa região que eu quero vocês, mas vocês vão para onde? Vai para Macedônia. E qual o sinal? Essa visão de Paulo. Na Ásia, a maioria das pessoas pratica o budismo, shintoísmo, essas coisas. Teria sido por isso que o Espírito Santo deu essa missão aos apóstolos para que não fosse falar? Não, aqui dentro do contexto do livro, é uma questão realmente da evangelização dos gentios. Então essa região, sai dessa região que estariam os judeus, as diásporas judaicas. Só para a gente entender. Sabem o que é diáspora, não sabem? A diáspora não pode ser judaica, pode ser de qualquer outro povo. Seria como que comunidades de um país que mora em outro país, em outra região não da sua. Por exemplo, então, aí a gente vê aqui Israel. Quando Israel cai no exílio, primeiro a parte norte, que é quando acontece a queda da Samaria. Então, há o exílio da parte do norte. Então, judeus, quando a capital cai, pela invasão do Império Assírico, então os judeus são como que vão embora, saem dali, fogem da guerra, fogem do conflito e formam então comunidades judaicas, formam guetos, formam grupo. Então são comunidades judaicas morando fora de Israel, são chamadas de diásporas. Então, judeus da diáspora, ou seja, são judeus, comunidades judaicas que moram fora de Israel. Então, nós já temos várias, porque aconteceram tanto a queda do norte, mas depois vem a queda na Babilônia. E aí o povo também se dispersa, vão embora. Jerusalém está destruída, imagina. A cidade toda destruída. Não tem uma perspectiva, não tem um rei. Então vamos tentar nossa vida fora em outro lugar. Seriam como que imigrantes, hoje na nossa realidade. Então são migrantes fugindo, mas aí por que fica essa diáspora? Porque mesmo estando fora, eles conservam a sua identidade, tanto religiosa quanto cultural. Eles podem até ter contato, porque igual a gente vai ver, igual Paulo. Paulo provavelmente é um judeu da diáspora. E Paulo tem um conhecimento de cultura extra-judaico. Nessas regiões haviam essas diásporas, tanto é que a gente viu sinagogas fora de Jerusalém. Então, assim, uma comunidade judaica importantíssima e forte, a de Alexandria, no Egito. Então, são comunidades judaicas fora, de Israel. Okay? Então, nesse sentido aqui, o Espírito, é como que o Espírito Santo, está levando Paulo a evangelizar quem que ele quer atingir, quem que o Espírito quer? Os gentios. Então vai para Macedônia, vai para cá. Então é como
o Espírito conduzisse já, levasse Paulo a essa evangelização. Ok? Vamos ver, ó, o mapinha então, da segunda. Olha como é que já está vendo, ó. Na primeira, Paulo ficou aqui, não foi isso? Daqui, veio aqui, ficou só aqui. Agora, como que é a sua segunda viagem? Aí sim, ele parte, ó, parte de Jerusalém e vai subindo. Aqui, ó, o Espírito não, vai para cima. Olha lá, Macedônia. Estão vendo a região da Macedônia? Ó, Troade, Filipos, Anfípolis, Pérea, Tessalônica, Atenas. Então, essa região aqui já é a região europeia. Ou seja, então aqui a gente já vê esse primeiro passo, então, do Evangelho que rompe as fronteiras, então, da chamada Ásia Menor. E se expande, então, para a Europa. Ok? Tá tranquilo, crianças? Se alguém quiser perguntar, falar alguma coisa, né? Se eu souber responder, que horas? Não. A gente dá um intervalinho, né? Depois de tomar um café, para ninguém dormir. A curiosidade toda depende de mandar esse pedaço todo, né? Porque, na verdade, não é pedacinhos pequenos, são países, são lugares longe. Imagina como que Com aqueles barquinhos. Então, algo, né? Aqui tem desembarcação. Por isso é que Paulo, né? É muito, eu acho, se eu não me engano, é na segunda carta aos Coríntios que Paulo fala: olha, o que eu já passei. Já passei naufrágio, já passei perigo de ladrão, perigo de vida, já fui chicoteado, já fui apredejado. Né? Então, assim, a gente vê que é realmente só pela ação do Espírito, só pela ação da graça. Piratas, né, que andavam. É tudo, perigo de tudo, né? As embarcações eram muito frágeis. Frágeis. A gente vai ver, Paulo naufraga. Né? Ou seja, então, assim, eram riscos, né? Não era só uma questão, né, de era tudo bonitinho, vamos lá, vamos passear, vamos viajar. Não. O Paulo ele era seletivo, vamos dizer. Ele poderia ser considerado fariseu? Fariseu. A gente vai ver. Paulo é fariseu. Entenderam, crianças, aqui? Então a gente já vê como que amplia, né, essa segunda viagem de Paulo, ela é bem mais abrangente. Então ela já rompe, né, ali as fronteiras aqui da Ásia e já chega à Europa. Vamos para a terceira viagem de Paulo. A jornada, vamos ler juntos? A jornada da terceira viagem leva Paulo de Antioquia a Corinto, passando pela maioria das igrejas fundadas na Ásia Menor e nas costas da Tessália, e de volta a Jerusalém. Isso, vamos dar uma olhadinha lá, Atos 18 a 23. Alguém pode ler para a gente? Paulo permaneceu ali em Corinto ainda há algum tempo. Depois se despediu dos irmãos e navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila. Antes, porém, cortaram o cabelo em Cencres, porque terminaram o voto. Chegaram a Éfeso, onde os deixou. Ele entrou na sinagoga e entretinha-se com eles ali por mais tempo, mas ele não quis. Ele entrou na sinagoga e entretinha-se com os judeus.
Pediram-lhe estes que ficasse com ele ali por mais tempo, mas ele não quis. Ao despedir-se, disse: voltarei a vós, se Deus quiser. E partiu de Éfeso. Viajou até Cesareia, subiu a Jerusalém e saudou a comunidade. E logo em seguida desceu a Antioquia. Aí se demorou apenas por algum tempo. Partiu de novo e atravessou sucessivamente as regiões da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Isso. Essa segunda viagem de Paulo, ela também leva, né, a comunidade de Corinto. Então, Paulo ali já vai formando, né, a comunidade de Corinto. Se a gente vê no 18, né, nos versículos antes, a gente vê ali no versículo 1º, né, do capítulo 18, a fundação da igreja de Corinto, né? Depois disso, Paulo afastou-se de Atenas e foi para Corinto. E lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recém-chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de Cláudio decretado que todos os judeus se afastassem de Roma. Então, Priscila e Áquila foram, né, os grandes assim, companheiros de Paulo ali em Corinto. E ajudou Paulo, então, a formar a igreja, a comunidade de Corinto. E aí Paulo, então, forma, e aí, como a gente leu nos versículos 18 a 23, ele, então, vai continuar a sua viagem. E nessa viagem, então, ele faz como que visita já a igrejas, né? Já comunidades fundadas, para confirmar na fé, para orientar na fé. Nesse trecho que o senhor estava lendo, é interessante do que o senhor tinha comentado, de tudo que ele passou, né? E ali ele ficou trabalhando para poder, eles era um trabalho para ele. Então, assim, não foi... Era muito cômodo se ele vivesse só disso, né? Mas eles eram fabricantes de tenda, isso, né? Empregado. Depois que ele ficou inteiramente. Como exercesse a mesma atividade artesanal, ficou ali hospedado trabalhando. Essa parte. Eram de profissão fabricantes de tenda. Cada sábado ele discorria na sinagoga, esforçando-se por persuadir judeus e gregos. Ou seja, então, Paulo também ficou, né? Paulo ficou bastante tempo ali em Corinto. Então, é interessante que ele vai trabalhar também, né? Ele vai ficar. Então, ele vai também se esforçar nesse sentido. Vai ser um com eles ali também. Vamos ver. Olha, então, já a terceira viagem. Então, vai e volta, né? Então, ele vai na primeira, aí termina a primeira, aí depois faz tudo de novo na segunda, depois tudo de novo na primeira. Aí aqui ele já parte, ele já está na Antioquia. Seu ponto de partida é Antioquia. E aí ele vai subindo mais, ó. Volta. Ele vai. Ele sempre vai e volta. Isso, aí aqui ele vem e desce até voltar a Jerusalém. Então eram viagens assim longas, né? Não eram tão. Às vezes levava. Uma pesquisa aqui agora, de Jerusalém até Macedônia, dá 1.650 quilômetros, equivale a 2 dias e meio de viagem de ônibus. De ônibus? Não tinha ônibus, não. Tinha. Era cavalo, talvez a pé. Isso sem ônibus sem parar. Eu tive a graça de agora, né, em Jerusalém. Gente, quando a gente vê, quando Jesus sai de Nazaré, quando ele vai ali para aquela região ali de Jericó, ele atravessa o país quase todo. Porque uma está lá em cima, está lá embaixo. Até mesmo ali da região de Nazaré para Jerusalém é chão.
Né? Imagina naquela época, que agora tem estrada, né? tem transporte, ou era a pé, você faz esse trajeto ou a pé, ou a cavalo, ou burro. Eu tinha que tratar bem o cavalo, era muito longe. Sim, era longe. E não tinha estrada perfeita. E lá o terreno é como que é? Parte, né? Região assim, um pouco de deserto, né? E não, lá o deserto não é arenoso, é um deserto de argila. Tem muita pedra, tem muito pó. Eu peguei lá uma alergia terrível. Cheguei aqui todo entupido, né? Lá também, muita gente, a maioria do pessoal, porque é muito seco, é muito pó. E a umidade é muito baixa. Então você imagina, né? Aquele Não pessoal. tinha nem ter, que tem um sapato de Nada, naquele chinelinho ou até descalço. E muitos deles andam até hoje assim. Então, é bem, a gente vê, é bem assim, era disposição. E fora o sol, né? O calor, aquela coisa toda. Podemos seguir? Então, a quarta viagem de Paulo. Só para a gente, então, depois eu falo. Também se discute se a quarta viagem ou o cativeiro pode ser considerada uma viagem apostólica. Então, 3 viagens são apostólicas, ou seja, são 3 viagens com o intuito de evangelizar, aquelas que a gente viu. Então, Paulo sai para isso, para evangelizar, para formar comunidade, para deixar a comunidade lá formada, para levar o evangelho, para formar a igreja. A quarta viagem é Paulo quando vai preso para Roma. Aqui Paulo sai de Jerusalém, mas Paulo sai preso. Por isso que é cativeiro. E aí você se pergunta, será que também pode ser considerada essa quarta viagem como apostólica? Aí fica assim, sabe, porque ele também evangelizou, mas não era seu objetivo. Ali ele estava preso. Né? Um objetivo, sim, era de chegar a Roma. Paulo queria chegar a Roma. Por isso que ele apela. Quando ele é preso, lá em Jerusalém, ele não quer ser julgado ali em Jerusalém. Os representantes ali de romanos de Jerusalém. Ele quer ir para Roma. E Paulo tinha esse direito por quê? Porque Paulo era um cidadão romano. Paulo tinha 2 cidadanias. A sua, né, como judeu ali, mas ele também era um cidadão romano. Era a ideia que a gente tem, vamos supor, igual o meu caso. Eu sou natural, né? Eu nasci no Rio de Janeiro, na capital. Mas eu ganhei o título de cidadão niteroense. Então eu tenho 2 cidadanias. É a mesma coisa nessa época. Então Paulo também não poderia ter, se comprava ou se ganhava por algum prestígio, alguma coisa, ser cidadão de um outro lugar. Então Paulo tinha. Então por ele ter, ele então pede e vai para Roma. É então essa sua quarta viagem. Vamos ver os capítulos 27. Não vai ler todo, né? Porque é grande. Ó, a partida de Paulo, então, para Roma. Olha o que acontece no versículo 9. Tempestade e naufrágio. Quem pode ler para a gente o versículo 9? Atos 27, versículo 9. Passou
Passado o tempo, já havia passado a época do jejum, e a navegação se tornava perigosa. Paulo advertiu: amigos, vejo que a navegação não se fará sem perigo, sem graves danos, não somente ao navio, à sua carga, mas ainda às nossas vidas. Cinturões, porém, davam porém dava mais crédito ao piloto e no mestre que ao que Paulo dizia. Ou seja, então Paulo já advertiu, isso aqui vai dar ruim. Não vamos, que não, a gente não vai só perder a carga, mas as nossas vidas. Aí olha o que aconteceu, vejam lá, no 13. Quando começou a soprar uma brisa do sul, eles julgaram poder executar esse projeto. Levantaram âncoras e foram rosteando Creta mais de perto. Pouco depois, desencadeou do lado da ilha o furacão conhecido como Euraquilão. Incapaz de resistir ao vento, o navio foi arrastado violentamente e ficamos à mercê dos ventos. Olha. Passando frente a uma pequena ilha chamada Cauda, com dificuldade conseguimos recolher o bote. Após tê-lo içado, os tripulantes usaram expedientes de emergência. Cingiram o navio com cordas de segurança e, temendo encalhar em si, desceram a âncora flutuante e ficaram à deriva. Isso, Teresa. Olha a situação, né? Passaram por um naufrágio. A gente vê que o negócio não é brincadeira. Vejam, vamos dar uma olhadinha lá no versículo 28. Então, Paulo, no versículo 9, perdão, 28, 11, versículo 11. 28, 11. 28, 11. Depois de 3 meses, embarcamos num navio alexandrino que tinha passado o inverno na ilha de Malta e levava como emblema os Dióscuros. Fizemos escala em Siracusa e aí permanecemos 3 dias. Depois, costeando, chegamos a Régia. No dia seguinte, levantou-se o vento sul e em 2 dias chegamos a Puteora. Aí encontramos alguns irmãos que nos pediram para ficar 7 dias com eles. Em seguida, fomos para Roma. Isso. Ótimo. Então aí a gente vê que Paulo, depois de todo esse tumulto, e está preso, tá? Ele é um prisioneiro. Ele aqui não está livre. Aqui está indo para Roma para ser julgado. Então está aqui como prisioneiro. E aí ele chega a Roma. E aí olha só. Siracusa, né? Então, ele sai aqui de Jerusalém, né? Já preso, e passa por todas essas aqui. É mais ou menos nessa região aqui, que eles sofrem o naufrágio, que eles vão para Malta. Eles ficam aqui em Malta. Depois eles seguem para Roma. E o mar aí é muito bravo, lá na Sicília. Tem um estreito, né, que eles dizem que é muito perigoso. Até hoje os nossos irmãos que vêm como imigrantes morrem todos quando passam por ali. Dificilmente.
Então Paulo também teve que enfrentar isso e chegou até aí. Padre, e essa viagem não foi considerada aquela viagem evangelizadora? É porque ele está preso. Então ele não tem, assim, ele não vai ali passando. Mas, por isso que fala, pode ser considerada apostólica? De um lado, sim, porque a meta dele é chegar em Roma. Mas ele está evangelizando a viagem. Imagina, ele deveria estar com os colegas, com os companheiros, né? Nem todos, não. Nem todos. Tá certo. E a embarcação, então, seria também essa que estava levando ele, né? Ele, isso. Mas acredito que ele, só pelo fato dele saber que ia acontecer, eu acho que só aí já pode acontecer também a conversão, né, dos outros. Em crer na palavra dele, que ele estava falando, o homem de Deus, e sabia que ia acontecer uma viagem com vários transtornos. Você fala de quem estava junto ali no navio? Só pela presença dele. Porque ali não havia só companheiros dele, né? Havia pessoas assim. Não, havia outros. E essas pessoas, talvez, né? Com certeza tentou evangelizar, né? Com certeza. Mas é aquilo, né? Vocês não viram que tentou avisar que o navio ia se afundar, ninguém deu ouvido? Por ele ser preso também. Por ele ser preso, por ele ser, né? Tem esse cara aí que tá falando. Né? Então também, a gente também tem que pensar, né? Que Paulo abria a boca e todo mundo. Não. Pelo contrário, ele não foi apredejado, não foi. Né? Então, às vezes, ele só que ele tinha uma grande experiência de viagens, né? Isso, porque ele já. Não foi a primeira vez que ele naufragou. Eu acho, vamos dar uma olhadinha antes de dar um intervalo. Deixa eu ver se eu acho que ele conta toda a tragédia dele. Isso, não me engano. Deixa eu dar uma olhadinha. A gente não acredita quando de quanto Paulo passado. Sabendo que as coisas Aqui, ó. É o 2 Coríntios 11. 2 Coríntios 11. Isso. Só para a gente ver Paulo falando, né, de tudo que ele já passou na vida para evangelizar. 2 Coríntios 11. Versículo 23 começa aqui, é Paulo dando justificativa, né? Ele está ali falando, vocês estão dando credibilidade às vezes a outros, né? Pessoas estão ali falando mal de Jesus Cristo. Então, olha o que eu passei, né? Eles estão se colocando como apóstolo e vocês estão acreditando. Eu é que sou apóstolo mesmo, porque olha o que eu passei. Ele começa a descrever. Versículo 23. 2 Coríntios 11, versículo 23. 2 Coríntios 11, versículo 23. O que fala? Como ministro de Cristo, falo como menos sábio, eu ainda mais. Muito mais pelos trabalhos, muito mais pelos cárceres, pelos açoites, sem medidas. Muitas das vezes vi a morte de perto. 5 vezes recebi dos judeus
os 40 açoites menos um. 3 vezes fui flagelado com varas, uma vez apedrejado, 3 vezes naufraguei, uma noite e um dia passei no abismo. Viajei sem conta, exposto e perigos nos rios, perigos de salteadores, perigos na parte dos meus concidadãos, perigos na parte dos pagões, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos, trabalhos e fadigas, repetidas vigílias com fome e sede, frequentei jejuns e frios e nudez, além de outras coisas. A minha preocupação cotidiana, a solicitude por todas as igrejas. Isso, até aí, chega. Já estou comparando a vida dele de Jó. 5 vezes. 5 vezes, hein? 40 golpes menos um. Golpe de Jesus, né? Vai ter chibatado menos um. Então, ele passou isso 5 vezes. Eu só sei dizer uma coisa, pai. A gente que é da comunidade, a gente, né, somos aqui da Capela Santa Rita de Cássia, nós somos da capela, eu, Deise, Sandra, e até o pobre padre Francieiro já chegou lá, já passou a perto, já chegou lá, já encontrou a porta da igreja fechada. Então o cavalo no meio do caminho, cachorro atacando, muitas vezes é tiro comendo, nada disso pode nos abalar. São as barricadas da vida. Nada disso abala mais a gente. Sim. Às vezes hoje, né, para a nossa realidade, realmente, a gente vê a nossa realidade. Às vezes é o padre do flanque, às vezes você, né, o padre que tem, ou então, né, o coordenador da comunidade, tem que até lá o chefão do tráfico, correndo perigo. Né? Realmente, a vida de vocês estão, né, quem mora numa realidade dessa, é exposta, tem que ir lá, a gente tem que pedir, olha, a gente vai fazer um negócio, tem como. Então, assim, a gente vê que realmente, né, há os desafios, né? Só que Paulo está falando da sua realidade, mas a gente hoje também, né, enfrenta os desafios para evangelizar. Então, a gente vê que Paulo, então, narra um pouco, né, daquilo que ele passou para evangelizar, né, os gentios. E nós, né, isso que é importante também entender, que nós somos frutos disso. A gente é fruto, né? O martírio de Paulo não foi só quando ele está lá em Roma que é executado. A gente vai ver que toda a sua vida uma vida de entrega, né, de testemunho, né, de vida de tribulação, em prol sempre do Evangelho, de evangelizar, de levar Cristo. Então, isso também seja para a nossa vida, né? Sabendo que isso tudo que a gente enfrenta deve ser para nós esse testemunho, essa entrega, essa oferta a Deus em sacrifício. A gente vai ver um pouquinho sobre cada passagem dessas, tá bom? Abram aí então ali, ó, Filipenses 3. Vamos abrir Filipenses 3. Os versículos 5 a 6. A gente pode começar no versículo 4, tá? Então, Filipenses 3, versículo 4. Alguém pode ler para a gente? Filipenses 3, os versículos de 4 a 6. No entanto, eu poderia confiar também na carne. Se há quem julgue ter motivos humanos para se gloriar, maiores os possuo eu, circuncidado ao 8º dia, da raça de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu e filho de hebreus. Quanto à lei, fariseu, e quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça legal, declaradamente irrepreensível.
Pode continuar no 7. Mas tudo isso que para mim eram vantagens, considerei perda por Cristo. 8. Na verdade, julgo como perda todas as coisas em comparação com esse bem supremo, o conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por ele, tudo desprezei e tenho em conta de esterco a fim de ganhar Cristo. Isso. Então, quem era Paulo? Versículo 5. Circuncidado, então, era um observador, então, fiel da lei, da raça de Israel. Então, Paulo é um israelita, da tribo de Benjamim, hebreu e filho de hebreus. Então, Paulo é um israelita, de sangue, de raça. Quanto à lei, fariseu. Então, Paulo era um especialista. Paulo era um fariseu. Não era alguém que só conhecia a lei. Não era só um religioso, mas Paulo era alguém versátil, era um religioso, era um fariseu. Imagina, né? Então, um fariseu bem observador da lei. Ao ponto de, por tanto zelo à lei, ele se tornou o quê? Perseguidor da igreja. E quanto à justiça, ou seja, quanto o desejo de se justificar pela lei, né? Ou seja, o desejo de se tornar justo diante de Deus pela observação da lei, era irrepreensível. Então, Paulo é aquele tipo de pessoa que diz assim, se é para ser uma coisa, então eu vou ser por inteiro. Então, Paulo tinha essa coisa, a gente vê. Então, se é para ser judeu, então eu vou ser judeu de verdade. Mas, olha que bonito. Ele tendo isso, essa personalidade, mas ele descobre quem? Cristo. E quando ele descobre Cristo, tudo isso para ele era tão forte e tão assim representativo, ele considerou como esterco, como nada, né? Esterco vocês sabem o que é, né? Então, nada diante desse conhecimento de Cristo. Então a gente vê essa personalidade então de Paulo. Então, quem era Paulo dentro do mundo judaico? Um fariseu, um observador da lei, um homem zeloso, que encontra Cristo, que há um encontro com Cristo, que há uma conversão. É interessante a gente ver, né, que muitos estudos, muitos especialistas entendem essa conversão de Paulo como realmente assim, algo muito assim, muito específico para a missão de Paulo. Porque para uma pessoa, né, ela mudar dessa forma, então é realmente assim muito fruto da graça de Deus. É realmente assim algo que foi muito pontual e foi muito assim estratégico. Deus realmente quis Paulo. Estava já na sua, né? E Paulo entende isso. Isso que é bonito. Depois ele lendo a história de sua vida, a gente sempre vê nas suas cartas, ele vai entender isso. Deus realmente. Por isso que ele se chama apóstolo. Ele não é apóstolo como os 12, assim, né? Ali que foram enviados, mas pela escolha direta de Cristo, ele entende que sua vida, a sua missão, o seu chamado é comparado também à dos apóstolos. A escolha que Deus fez na sua vida. Vamos ler então. Paulo,
parece definir-se como alguém que subverte a ordem estabelecida. Viver em Cristo determina um antes e um depois. Tudo antes é considerado uma perda quando comparado ao valor de conhecê-lo. Entre alguns judeus, a fidelidade à lei de Moisés era de importância inigualável, um mérito que Paulo questiona após seu encontro com o Senhor. Na esfera greco-romana, o prestígio ou a capacidade de se gabar eram essenciais. Os motivos mais significativos eram a linhagem, a educação, os êxitos alcançados. Paulo relativizava sua formação farisaica e seu ser como perseguidor, mostrando com seu exemplo que a fé em Cristo constitui uma fonte incomparável de orgulho e assim introduz uma nova forma de ser humano. Então, aqui um pouquinho, né? Então, realmente, esse encontro de Paulo é marcante, porque é um antes e um depois. É um Paulo antes de Cristo e um Paulo depois de Cristo. E aí é muito interessante porque a gente vai vendo, porque o que constitui ser cristão? Uma nova forma de ser. Isso é muito importante a gente entender, e a gente vai entendendo isso na vida dos santos, na vida dos nossos, né, pais na fé, daqueles que nos ensinaram. Porque realmente o ser cristão determina, né, uma nova forma de ser, uma nova forma de entender, uma nova forma. Então, cristianismo é um modo de viver. Às vezes a gente pensa que a religião cristã é só a gente decorar, né, às vezes prescrições, doutrina, isso tudo faz parte. Mas antes de tudo, cristão é ser um modo novo de viver. Toca a existência, toca a vida, toca o modo de enxergar a vida, toca o modo da gente se relacionar primeiro com Deus, com a religião e entre nós, e entre a sociedade. Então, é um novo estilo de vida. Então, entender que então, o ser cristão é realmente algo novo, uma forma de ser no mundo. E esse deve ser sempre o nosso, podemos dizer assim, a nossa meta. Como Paulo, né, aqui ele mesmo conta o seu testemunho. E a gente vê isso, né, na sua forma de lidar, na sua forma de ser. Essa deve ser também a nossa meta. De ser sempre essa nova forma de ser no mundo. Então, ser cristão é um modo de viver. Então, é como que o crer segue o agir. Então, se eu creio em Cristo, então minha forma de agir deve ser segundo aquilo que eu proclamo. Então, essa é o entendimento de ser cristão. E Paulo, muito bem, né, entendeu isso e viveu isso. Vamos ver em Romanos 1:1. Abram aí. O que Paulo fala sobre ele em Romanos 1:1. Paulo, servo de Jesus Cristo, escolhido
para ser apóstolo, reservado para anunciar o Evangelho de Deus. Isso, olha que bonito. Paulo, servo, então ele é servo, chamado para ser apóstolo. Ele entende, ele é um apóstolo. E escolhido, separado, é aí a expressão que fala. Então vamos gravar isso, separado, escolhido, para algo. Para quê? Para anunciar o Evangelho. Vejam em 1 Coríntios 9, 19. Isso. 1 Coríntios 9, 19. Pode. Embora eu seja livre em relação a todos, tornei-me o servo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Isso. Então, como Paulo entende esse ser servo? É colocar-se realmente a serviço de todos. É fazer a sua diaconia. E para quê? Para ganhar todos. Isso é muito também, bom para a gente refletir. Então, a nossa evangelização também, ela precisa ser uma evangelização que entre na realidade do outro para poder trazer o outro para a gente. Para realmente, a nossa evangelização deve ser uma evangelização que conquiste, que atraia. Mas isso também vai fazer, isso também entra a nossa parte também. Então, fiz-me servo, fiz-me aquele que, fiz-me um com o outro. Isso também é importante. A gente também ter essa sensibilidade de ser um com o outro. E para qual objetivo? Resgatar, trazer para Cristo, trazer para o Senhor. Então, Paulo entendeu muito bem isso. Então, ser servo embora ele seja livre, ou seja, o que ele também quer nos colocar. Embora, às vezes, ele poderia até saber muito, ter um grande conhecimento das coisas, mas se é para eu evangelizar e conquistar o outro para Cristo, eu me rebaixo. Eu abro mão. Eu também me esvazio para conquistar o outro. Então isso também é um pouco da gente refletir na nossa vida. Às vezes a gente, pode se apresentar para o irmão, às vezes tão cheios de tanta coisa, e às vezes a gente, porque a evangelização ela não é o convencimento no sentido de muita palavra, de muita coisa. É muitas vezes pelo exemplo. Então, é você fazer um com aquele. Então, às vezes a gente entender isso também, Posso fazer uma pergunta? Pode. Lucas escreveu o Evangelho dele e o Atos dos Apóstolos. Paulo está inserido no Atos dos Apóstolos. E a todo momento aqui, hoje, por exemplo, está se falando que Paulo pregava o Evangelho, levava a boa nova. Quando o Evangelho havia sido escrito, ele já tinha algo palpável ou não, né? Não. Quando a gente fala levar o Evangelho, é o pregar. A gente tem que distinguir evangelhos e evangelho. Quem é o Evangelho? Jesus. Ele é a boa nova. E que são os evangelhos? Os evangelhos narram o Evangelho. Então ele não tinha algo não tinha papel. Não tinha, né? Era a pregação. Nós estamos no momento do anúncio, da evangelização pela pregação, pela oralidade. É óbvio que aí começam a surgir, então, os primeiros escritos do Novo Testamento são as cartas de Paulo. Os evangelhos são posteriores à carta de Paulo. O primeiro escrito que inaugura
o Novo Testamento é a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Esse é o primeiro. Nós temos, então os evangelhos são posteriores. Vai entender? Então, as cartas de Paulo são as primeiras coisas que vão sendo escritas, depois vai se formar o Novo Testamento. Então, é a evangelização, e essa evangelização vem por meio de que a gente vai ver Paulo falando sobre isso. Vem da tradição. Paulo recebe de quem? Dos apóstolos. Paulo recebe dos apóstolos. Ele vai falar isso. Ele passa 3 anos com um grande retiro de sua vida e depois ele desce para se encontrar com Cefas. Então, nesse período, com certeza, Paulo vai se integrando sobre o cristianismo, sobre a vida. Então, ele recebe. Tanto é que é de 1 Coríntios, quando a gente até lê essa passagem na Quinta-feira Santa, na missa do Lava-Pés, Paulo quando fala: o que eu recebi, eu vos transmito. Na noite em que ele ia ser entregue, ele tomou o pão. Então, Paulo narra a última, o momento da última ceia. Mas ele fala o que eu recebi. Então, a tradição. Então, Paulo prega de acordo com aquilo que ele recebe. Então, aqui a gente está no momento da igreja, que é o momento da sagrada tradição, que é a pregação via oral, é a oralidade, é o ensino, é a catequese, é o culto, porque também a liturgia era um meio também de se desenvolver a revelação. Ok? Então aqui, vamos lá. Paulo se apresenta como escravo de Jesus. Em 1 Coríntios 9:19, como homem livre, se tornou escravo. Ele voluntariamente renuncia aos direitos para dar o exemplo de como a Assembleia deve ser instituída. Essa compreensão de seu ministério como humilde servidor da mensagem de Cristo e de sua obra evangelizadora, como serviço a uma comunidade, modifica os parâmetros do discipulado grego romano, cujo objetivo é a. Vamos parar aqui. Então, olha algo também que era muito específico da comunidade de Jesus Cristo. Na época de Jesus, até anterior, sempre houve os círculos dos discípulos. Então havia o mestre e os seus discípulos, aqueles que eles ensinavam, que ele passava, que ele instruía. Isso no mundo grego, no mundo romano e também no mundo judaico. Então, Jesus que forma ele, mestre, com os seus discípulos, então ele tinha uma comunidade de seus seguidores. Mas uma característica muito forte da comunidade de Jesus, que é a igreja, que somos nós. No discipulado greco-romano e no discipulado judaico, o objetivo era o quê? Superar o mestre. No cristianismo, não. Nós nunca, no cristianismo, nós seremos como o mestre, mas nunca superiores ao mestre. Então, isso Jesus deixa muito claro. Vocês me chamam de mestre e Senhor? Ok, eu sou. Façam como eu fiz. Um discípulo nunca será maior do que o seu mestre no cristianismo. Então, a nossa vida é entender isso, que o discípulo de Cristo sempre terá o seu lugar como discípulo. É o sempre segui-lo.
é o sempre estar atrás dele. É o que a gente vai... Lembram do Evangelho, acho que foi domingo retrasado, que Jesus exorciza Pedro? O que acontece, né? Pedro ali, a expressão, é porque se foi traduzido, né? Afasta-te de mim, Satanás. Mas no grego seria a expressão opisomum, que quer dizer coloca-te atrás de mim. Vai para trás de mim. Ou seja, é como que Jesus falasse para Pedro, olha, você com esse pensamento de homem e essa fala que se assemelha de Satanás, quer se colocar acima dos planos de Deus, acima dos meus planos. Porque o plano divino era, que Jesus revelou, eu vou ser morto, vou ser rejeitado, mas vou ressuscitar. E qual era o plano dos homens e o desejo de Satanás? Não, isso não vai te acontecer. O que Jesus fala? Vai para trás de mim. O pisomu. Então, a nossa vida como cristãos é sempre esse opisomu. Seguir Jesus. Ir para trás de Jesus. Ele deve estar à frente. Os seus planos devem estar à frente. A nossa vida tem que ser realmente seguir o Mestre. Fala para quem está ali, o pisomu, hein? Vai para trás. Quem quer ir muito para frente, ó, cai atrás de Cristo, do seu segmento. Então, Paulo entende isso. Então, ser discípulo é nunca superar o seu mestre, mas sempre ser servo como ele foi. Que lava os pés, que se coloca na diaconia. O fato, olha só, o fato de estar separado para a difusão do Evangelho, que a gente viu lá em Romanos 1, segue também o padrão de consagração de Israel, característico da tradição profética do Antigo Testamento. Então a gente pode pensar que quando Paulo fala, eu fui separado, eu fui escolhido, ou seja, eu fui consagrado. Essa é a ideia. Porque o que é o consagrado? Em hebraico, na ideia do Antigo Testamento, a ideia bíblica de consagrado é aquilo que é reservado, é aquilo que é tirado, é aquilo que é separado. Então, quando Adonai fala, vocês são um povo consagrado a Deus, ou seja, nós somos um povo separado para Deus. Um povo, então, escolhido, um povo. Então, Paulo entende que a sua vida, a sua missão é uma consagração, como os profetas. Como a gente vai ver Ezequiel, como a gente vai ver Isaías, Jeremias, todos os profetas que entenderam que o seu profetismo não era um profetismo qualquer, mas sim um profetismo de vocação, de separação, de chamado. E a vida de Paulo, então, como um profeta, ele também se encontra dentro dessa mesma tradição. Ele é um separado, um consagrado. Ok? Podemos seguir? Vamos lá. Em Gálatas, deixa eu ver só, 11 horas já. Rapidinho. Em Gálatas, vocês... Tá, qualquer coisa a gente pode... Em Gálatas 1:15 a 2:14, Paulo descreve o que? Sua transformação de perseguidor da igreja a evangelizador dos gentios. Ele justifica seu ministério e seu apóstolo por um chamado divino,
sem intervenção humana. Depois de ter tido essa experiência do Senhor, ele menciona um intervalo de 3 anos, antes de uma breve visita a Jerusalém, e depois outro intervalo de 14 anos, até uma nova visita a Jerusalém, identificada como os filhos de Jerusalém. Então vamos ver Gálatas 1:18. Então vamos ver o 15, rapidinho, né? Também no capítulo, só o versículo 15. Gálatas 1:15. Deus, porém, me escolheu antes de eu nascer e me chamou por sua graça. Quando ele resolveu revelar em mim o seu Filho, para que eu o anunciasse entre os pagãos, não consultei a ninguém, nem subi a Jerusalém para me encontrar com aqueles que eram apóstolos antes de mim. Pelo contrário, fui para a Arábia e depois voltei para Damasco. 3 anos mais tarde, fui a Jerusalém para conhecer Pedro e fiquei com ele 15 dias. Isso, então olha só, então Paulo, quando ele tem a sua conversão, quando tem seu encontro com Jesus, ele vai se retirar. Primeiro ele se retira. Fui para a Arábia e voltei novamente a Damasco. Ele fica ali. Depois, então, 3 anos após ele ter vivido esse seu retiro pessoal, ele então vai e se encontra com Paulo, com Pedro, e passa ali 15 dias com ele. Paulo fala um pouquinho da sua, podemos dizer assim, da sua preparação para o seu ministério. Vamos ver. Mas, Carlos, a minha Bíblia está com C, É certo. 2:14. Quando vi que o seu procedimento não era segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, em presença de todos: se tu, que és judeu, vives como gentios e não como judeus, com que direito obrigas os pagãos convertidos a viver como os judeus? Isso aqui é Paulo que dá uma prensa em Pedro. Ou seja, então ele chama a atenção de Pedro, porque Pedro, quando estava lá os gentios, ele estava lá de boa com eles. Aí, quando chega uma comitiva de Jerusalém, Tiago e Pedro começam a ficar meio estranho lá com os gentios. Aí Paulo peraí. E querendo, forçando que os gentios vivam igual os judeus. Paulo, peraí, como é que é isso? Quando você não estava vivendo como judeus, agora você quer forçar que eles vivam? Então, Paulo dá uma imprensa em Pedro. Então, aqui a gente vê esse trabalho de Paulo na evangelização dos gentios, essa relação com os outros. Vejam aí, aqui, 2:1. Em seguida, como fala aí, quem pode ler para a gente? Isso, capítulo 2, versículo 1. 14 anos mais tarde, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito comigo. Isso. Então, 14 anos mais tarde, ou seja, ele também tem um outro encontro com os apóstolos, em Jerusalém. E aí ele já leva Barnabé e Tito.
Então a gente vê, né, como que Paulo então descreve aqui um pouco da sua formação e da sua relação com os outros apóstolos. Em 1 Coríntios 7, se eu não me engano, se eu não me engano, 7. Isso, 1 Coríntios 7. Paulo também fala de si. O que nos fala? Aliás, gostaria de que todos fossem como eu, mas cada um recebe de Deus um dom particular, um de um modo, outro de outro. Digo, pois, aos não casados e às viúvas, que é bom para eles ficarem assim, como eu. Isso, então Paulo era o quê? Solteiro, e ele não, né, quis viver, né, realmente assim, ele abriu mão de uma vida de casado, fez-se, então, né, celibatário pelo reino. Então Paulo aqui, então a gente tem essa notícia de Paulo. Então quem é Paulo? Então, Paulo era um homem que realmente viveu para a evangelização. A sua vida foi uma vida devotada, consagrada, então, para a evangelização. Porque aí a gente vai entrar no epistolário paulino, a gente vai dar uma olhada geral, e aí a gente já entra na carta aos Efésios. Pode ser assim que a gente faz a aula desse 2 Nós vamos receber poder ficar chegando lá em casa. tudo gravado no coração.